A minha entrevistada de hoje é a Paulina Caiado, que é advogada especialista em direito agrário e direito ambiental. E o tema da nossa entrevista será a vulnerabilidade da propriedade rural, desafios e ameaças. Doutora Paulina, é um prazer receber você aqui. Seja muito bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui. A senhora fica em Goiânia, né? Isso, ficamos aqui em Goiânia. Há quanto tempo está atuando nessa área? Olha, o nosso escritório está nessa área há 30 anos. 30 anos! Isso. Começou com o meu avô, Emival Caiado, posteriormente para o meu pai. No ano passado, meu pai assumiu o cargo de desembargador do Tribunal de Justiça e desde então eu tenho tocado o escritório sozinha, apesar de antigamente já trabalhar junto a ele. E por que você escolheu essa área para trabalhar? Principalmente pelos nossos vínculos familiares. Desde o meu avô, meu pai e eu somos produtores rurais. Então, nós unimos aí o útil ao agradável, né? Nossa experiência do campo com nossa experiência do direito, e o escritório foi realmente moldado para se voltar para todas as áreas aí do agronegócio. Que é o melhor dos mundos, né, Paulina? Porque você está falando de algo que você vive, que você conhece, né? Exatamente. A experiência que eu nasci e fui criada. Paulina, desde o ano passado, que a gente está vivendo uma situação de insegurança no campo muito grande, né? Com uma quantidade enorme de invasões de terra. Eu gostaria que você falasse um pouco desse panorama para a gente. O que está acontecendo aí no campo que está deixando o produtor rural tão preocupado? Bem, nós vimos aí com essas questões de mudanças políticas, o movimento sem terra tem ficado bastante ativo. Tivemos aí a taxa impressionante de que no primeiro semestre de 2023 tivemos 61 invasões de terra. Fato esse que nos últimos, de 2019 até 2022, foram registrados em todo esse período 62 invasões. Então, realmente foi um número recorde. Isso tem causado diversas inseguranças para os produtores. Recebemos perguntas de vários conhecidos, clientes, amigos, do que pode ser feito, porque realmente é uma situação de muito medo. Se sua produção que você ficou ali há anos, sua família cuidou, às vezes é a única coisa que advém aí seu sustento, e você tem uma insegurança de que a qualquer momento você pode perder aquilo. Paulina, a regularização da titulação de propriedades rurais no Brasil é cercada de muitas burocracias. Por que é algo tão burocrático assim? Eu acredito que principalmente por estarmos falando de uma propriedade de alto valor. Hoje em dia não existem mais propriedades rurais que você compra aí a um preço, vamos supor, um preço de atacado, né? Hoje em dia a gente não fala de uma propriedade de menos de 10 milhões, uma propriedade de um tamanho relevante. Então, realmente é uma questão que precisa sim ter suas seguranças jurídicas. Claro que no Brasil costumamos, às vezes, ter uma burocracia maior do que em outros locais, mas é muito importante que nós tenhamos essa segurança para justamente minimizar os riscos dos produtores. Como é que se impacta diretamente os agricultores? Olha, esse impacto, principalmente no alto valor que acontece nessa regularização e também na morosidade. Muitas vezes, e aí depende muito da forma que está sendo adquirido aquele imóvel, se é por doação, compra e venda, um processo judicial, mas sempre existem altas taxas de escritura, registro, impostos de transmissão, às vezes também honorários advocatícios. Então, realmente é um valor bem relevante, bem impactante, e também é algo moroso, né? Então, às vezes, o produtor precisa daquilo para ontem. No agronegócio, a gente sabe que a gente depende
do clima, do tempo, às vezes se impacta, precisamos de um financiamento, mas infelizmente ou felizmente, não sei, realmente é um processo bem burocrático. Paulina, como é que está o estado de Goiás em relação a essas invasões de terra? Aqui no estado de Goiás, em comparação aos outros estados, nós tivemos um número bem reduzido. A Polícia Militar fez um trabalho realmente preventivo. Nós tivemos no ano passado um caso que ficou relevante ali em Hidrolândia, né? Mas logo teve o que eles falaram de desinvasão, mas foi um processo que realmente tem sido controlado. Eu acho que a própria postura das autoridades, né, no sentido de que o governador mesmo disse isso algumas vezes, aqui no estado de Goiás eu não aceito que aconteça esse tipo de coisa, né, e essa postura, acho que de alguma forma acabou desencorajando esses invasores, né? Sim, acredito que sim. E também, principalmente, essa postura vem do fato de Goiás ser um estado que a sua economia vem muito do agronegócio. Então, é muito importante que nós busquemos essa segurança aqui para os nossos produtores, né? A ausência de contratos agrários formalizados, ela representa uma das principais vulnerabilidades para os agricultores. Na sua experiência, Paulina, qual seria a primeira etapa para a mitigação desse risco? Olha, até engraçado dizer, sendo advogada, mas o primeiro passo seria realmente contratar um advogado. É muito importante. Não estou puxando sardinha para a nossa profissão, mas é muito importante realmente fazer talvez um contrato bem elaborado, um contrato seguro, com o auxílio de uma pessoa que estudou para aquilo. Porque nós sabemos que o produtor rural, apesar de ter grande conhecimento da área, às vezes ele é muito ligado à confiança com o parceiro, muito ligado ao próprio produto. Então, a gente, às vezes, tem que criar uma certa malícia e realmente elaborar um contrato que fica bom e seguro para ambas as partes. Além disso, é de extrema relevância que nós registremos esse contrato. Hoje em dia, a gente vê muito aqui no nosso escritório que a maioria dos produtores, justamente por essa relação de confiança, acaba fazendo um contrato, às vezes faz uma combinação ali, começa a tocar um negócio e deixa aquele contrato na gaveta. E isso não tem uma publicidade. Então, é muito importante que você pegue esse contrato agrário, registre ele para que traga essa publicidade, para que realmente surtam os efeitos. Existem alguns processos de litígios que são muito prolongados, né, e de desapropriação arbitrária também. Como é que essas situações acabam afetando o bem-estar e a produção dos produtores rurais? Você tem algum exemplo para compartilhar com a gente? Olha, tem alguns exemplos que posso falar, e realmente esses litígios, quando rápidos, eles demoram alguns anos, mas quando demorados, eles demoram algumas décadas, né? Nós temos aqui, curiosamente, um caso na minha família em questão, que é um processo que pegou gerações. Meu avô, como advogado, tocou ele, posteriormente ele faleceu, passou para meu pai hoje não é mais advogado e eu continuo tocando. Então, realmente é um processo tão longo que chega a ser uma situação cômica que foi passando de gerações de advogados aí para tocar. E isso gera realmente uma insegurança, um mal-estar muito grande para aqueles produtores que ali estão, para as pessoas que dependem daquela terra, né? Então, vamos supor aí que eu tenho um litígio no imóvel e eu preciso fazer um financiamento, eu preciso fazer um contrato a longo prazo de um arrendamento, de uma parceria ou o que quer que seja, e eu não vou conseguir justamente porque tem uma demanda judicial ali em cima. Quem que vai ter a segurança de contratar, de arrendar aquele imóvel? Que banco que vai querer fazer um financiamento para você se ele não tem a garantia de que você realmente vai continuar com a posse, com a propriedade daquele imóvel? Até mesmo
A gente pode citar esse caso que teve em Hidrolândia, apesar de ser uma situação diferente, porque a propriedade era da União, mas os vizinhos ali todos ficaram muito aflitos, porque eles não sabiam se aqueles invasores, né, aquelas pessoas que fizeram essa atividade aí, eles também entrariam naquelas outras terras, se eles também invadiriam, né, as suas propriedades. Claro que foi uma questão que depois foi conversada, que todo mundo entrou em um consenso, mas realmente traz muito medo para esses produtores que ali estão próximos, né? Eu imagino que essa regularização da titulação, ela tem vários passos, né? Quais são os passos essenciais para a regularização da titulação de uma propriedade rural e quais você considera mais desafiadores? E por quê? Como eu disse, aí depende de como aquele imóvel está sendo adquirido, se é por meio de um processo, se é por meio de uma compra e venda, uma doação. No geral, os passos básicos, né, seriam a questão da elaboração de um CAR, se for uma questão de compra e venda, ou uma doação, uma escritura de compra e venda, e posteriormente o seu registro, que é muito importante, porque de fato você só se torna dono de um imóvel com um registro, não meramente o contrato, diferente de coisas móveis, né, os bens móveis, como um carro. A partir do momento que você pega aquele carro ali, você faz um contrato, tá tudo certo porque você já é dono. O imóvel não, você precisa registrar para você de fato se tornar dono. Então, os passos básicos: elaboração de um CAR, de um georreferenciamento, escritura pública de compra e venda, o posterior registro, e realmente você cuidar daquele imóvel como seu. A gente fala muito da questão da função social, então você tem que se atentar muito a isso também. E em relação ao que eu acho mais desafiador, talvez seja a questão dos custos que todos esses processos geram. Por exemplo, hoje aqui em Goiás, no caso de TCD, vamos supor que eu ganhe de herança em um imóvel. Hoje a gente está falando de 8% sobre o valor do imóvel. Então, é um valor assim relativamente alto. E ainda existe uma discussão para existir novos valores, né, para esse TCD. Então, realmente, é um processo muito dispendioso, muito caro e muito burocrático. Você falou da função social da terra. O que é essa função social da terra? Como é que a gente define isso? Bem, a função social da terra, ela, na verdade, tem 3 requisitos. Não basta que você seja o dono da terra e que você produza ali. Não. Inclusive, em setembro do ano passado, saiu uma decisão do STJ que consolidou isso, que era já algo que estava expresso na nossa Constituição. A função social da terra, ela exige que você, além de produzir, que é uma coisa básica também, é um dos requisitos, você se atente às regularizações ambientais, ou seja, não desmate de forma desapropriada, proteja as APPs, né? Você, de toda forma, você se regularize na questão ambiental. E o terceiro requisito seria a atenção às normas trabalhistas. Você, então, para você conseguir cumprir a sua função social, você tem que produzir de forma coerente, você tem que se atentar às leis ambientais e se atentar às leis trabalhistas. Você citou o caso do mapeamento e do georreferenciamento. Como é que esses processos contribuem para essa segurança jurídica da terra? Bem, eles são de suma importância, primeiro porque com o georreferenciamento você consegue saber se existe uma sobreposição de áreas. Hoje aqui em Goiás existe um pouco menos, mas ainda é muito comum ali no Mato Grosso isso acontecer. A origem da terra sempre vem de muitos e muitos anos. Então acontece em alguns determinados locais de as pessoas terem documentos que sobrepõem um imóvel, e aí a gente tem que realmente verificar se aquela origem é lícita ou não. E com isso, o georreferenciamento,
o CAR, você consegue realmente definir onde fica o seu imóvel, onde são os limites do seu imóvel, se você está realmente... Às vezes você entra com o processo porque você acha que alguém invadiu e sua terra nem mesmo é ali, para você ver realmente a relevância. Então, você tendo um georreferenciamento bem feito, você consegue determinar os seus confrontantes, a sua área determinada, se ela é maior ou menor do que o seu documento, que também acontecia, por exemplo, documentos muito antigos vão falar que a sua terra é até o córrego tal, dividido com fulano que já morreu há muitos anos. Então, era algo muito abstrato. E eles faziam uma medição abstrata também. Então, pode acontecer que no seu documento seja tanto maior quanto menor, de fato. E com esse georreferenciamento, você consegue determinar isso e garantir a sua segurança, tanto dos seus limites quanto da sua área. Você citou também o CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural, né? Como é que isso beneficia os agricultores nesse contexto das ameaças de usurpação e de desapropriação? Bem, o CAR, na verdade, é um requisito de todos os produtores, né? Ele é muito importante, inclusive, para a gente falar do que é o animus domini. O que é esse animus domini? É justamente a vontade de ser dono. Quando nós falamos em ação de uso capião e tudo mais, nós falamos de uma questão possessória, né? A pessoa estava ali, às vezes ela está numa terra querendo ser dono daquilo. Se você tem os seus registros, se você tem realmente a execução das atividades ali, você consegue provar que não, que na verdade você que tinha esse animus domini. Então o CAR, além, claro, da proteção ambiental que ele traz, que é muito importante para a perpetuação da atividade rural, às vezes você vai ali proteger nascentes, vai proteger margens de rio para evitar assoreamento, ele ainda é muito importante para garantir essa sua função de dono, essa sua vontade de ser dono daquele imóvel. É uma prova essencial realmente em litígios. Por que tem tantos produtores ainda sem o CAR? Acredito que falta de conhecimento. Infelizmente, não é muito propagado aí no meio rural a importância desses documentos. Acredito que hoje, além da questão política, realmente, mas o que tem se falado muito nessa propagação de invasões de terra é falta de conhecimento. O produtor, às vezes, não sabe que é necessário executar a função social da terra, o produtor, às vezes, não sabe da necessidade de um georreferenciamento, de um CAR, de um registro de imóvel, que é muito comum também. Que nem eu falei, às vezes o produtor pensa, eu já tenho uma escritura, já sou o dono. Não, você precisa registrar. Muitas vezes realmente é falta de conhecimento. Eu acho que muitas pessoas pensam também que, no caso do CAR, que ele visa apenas uma fiscalização do governo por parte do proprietário. Eu acho que fica essa preocupação. Eu não sei se eu estou errado nesse pensamento meu. Acredito que sim. Infelizmente, ainda existe uma questão burocrática muito grande, é uma questão, às vezes, não digo de embate político, não, mas realmente uma burocratização dos direitos ambientais para com o produtor. Então, existe sim um medo do produtor rural, mas conforme eu falei, hoje em dia o cara é requisito fundamental, é obrigatório. Então, na verdade, é mais maléfico do que benéfico você não ter. E isso pouco importa, porque hoje, com os satélites, né, as imagens em tempo real, se o produtor, às vezes, ele comete alguma infração ambiental, ele tendo ou não tendo o CAR, vão saber da mesma forma. Paulina, você citou também as áreas de preservação permanente, né? A recomposição dessas áreas nesse processo de regularização das propriedades rurais. Qual é a importância dessa recomposição? Olha, as áreas de proteção permanente, elas existem principalmente para proteger locais que não podem ser desmatados, prejudicados. Isso é muito importante, como eu falei, para a perpetuação da sua atividade. Vejamos aqui um exemplo. Nós temos a proteção das margens dos rios. Para
que isso serve? Para, às vezes, uma chuva não vir de forma muito acelerada aquela água e começar um assoreamento naquele rio. Com isso, você perde a sua fonte de água na sua propriedade. Então, realmente, essa preservação dessas áreas, ela é muito importante para a sua continuidade no negócio. Apesar de muitos produtores verem isso de uma forma prejudicial, né, uma forma ruim, mas eu acredito que sim, é relevante, porque se pensarmos a longo prazo, é muito mais benéfico. Além disso, essa questão também mostra justamente a questão da função social, que você está em dia ali com suas legislações ambientais. Então, você garante aqueles 3 requisitos, né? Paulina, muitas vezes o produtor tem a propriedade dele invadida e ele não sabe o que fazer. Né? Ele não sabe se ele vai lá, se ele briga, se ele discute, se ele tenta tirar, se ele chama a polícia, se ele revida, o que acontece? O que ele deve fazer caso ele tenha a propriedade dele invadida? Qual seria o procedimento correto? Isso é uma questão muito complexa de falar. No Código Civil, existe sim a questão da autotutela. No caso de uma turbação iminente na sua propriedade, o Código Civil permite que você defenda. Só que isso aí gera diversos problemas. Muitas vezes os produtores vão se defender com armas que não estão legalizadas, mesmo que ele esteja numa autodefesa, né? A gente está falando aí de um processo criminal de uma arma que não é legalizada. Então, existem esses problemas. Além disso, quando uma pessoa invade sua terra, normalmente ela não está ali para conversar, ela está ali para brigar. Então, pode ser que exista realmente um embate físico muito perigoso. Então, o que é o mais recomendado? Apesar de existir esse instituto, realmente faça uma denúncia, procure a polícia, procure um advogado, porque existem as formas de manutenção de posse, existem vários institutos que, às vezes, na iminência de uma perturbação, né, ou então quando já aconteceu, e existem procedimentos especiais jurídicos para isso também. Então, é muito importante que procure tanto a polícia quanto o advogado. Mas, como eu falei, existe sim Mas tem que, claro, tem que seguir os regramentos que estão ali no Código Civil, de que tem que ser na sua propriedade, no momento da iminência. E, como eu falei, nem sempre é a melhor opção, que é realmente algo muito perigoso. Muitas vezes, nessas invasões, os invasores fazem depredação, destroem plantações, destroem imóveis, acabam matando animais. Nesses casos, ao reaver a sua terra, esse produtor, ele tem direito a alguma... até me fugiu a palavra agora. Algum Ele tem direito de... ressarcimento? Exatamente, você me ajudou. Algum ressarcimento de tudo aquilo que ele perdeu? Claro que ele tem o ressarcimento, né? E além disso, ele também pode entrar com um processo criminal contra a pessoa. Mas a gente tem que levar em consideração que muitas vezes aquelas pessoas ali, elas vivem de invadir. Então, nem sempre elas vão ter bens no seu nome. Realmente tem que ver caso a caso, mas ele tem sim o direito a ressarcimento e também tem direito a entrar com processo criminal contra aquela pessoa. A questão é que muitas vezes esses invasores eles estão amparados por trás de um movimento. E esse movimento nem é legal, né? Não tem CNPJ. Por mais que a gente saiba quem são os líderes, esses líderes não aparecem. Quem está ali muitas vezes são pessoas, como você disse, né? Pessoas que não têm a mínima condição financeira, a mínima condição, às vezes até intelectual, né? De entrar numa discussão. Infelizmente, né? Sim, infelizmente isso realmente acontece. Paulina, que mensagem você gostaria de deixar para os agricultores sobre a importância da regularização das propriedades e sobre a defesa dos direitos deles perante a lei? Olha, nós temos que pensar, e isso eu não digo somente como advogada, eu digo como produtora e como cidadã do Brasil. O nosso país, hoje, 1/4 do PIB aproximadamente, advém aí do agronegócio.
grande parte dos empregos, se não estão ligados diretamente, estão ligados indiretamente. Então, o agronegócio não pode ser pensado como uma política de governo, uma política de um político. Tem que ser realmente pensado em uma política pública, tem que ser realmente mostrada a sua importância. E nós, como produtores, nós, como cidadãos, nós temos que realmente garantir os nossos direitos e buscar as nossas proteções para, inclusive, fomentar o nosso país, já que é tão importante. Por isso, sempre que vocês tiverem dúvidas, vocês tiverem com alguma aflição, algum medo sobre a sua situação, procure um advogado, tente tirar umas dúvidas, não deixe isso para lá, não ache que está tudo bem, que você consegue, às vezes, resolver na base da confiança ou na base da força física. Às vezes, realmente é importante você ter um aconselhamento jurídico, principalmente porque esse ramo é muito importante no nosso país. Nós temos que realmente ter uma autoconsciência disso. Eu acho que é importante também a pessoa procurar um advogado que seja especializado em direito do agronegócio, né? Não basta procurar, vou procurar um advogado fulano de tal porque é meu amigo, então porque é meu parente. Não. Dividir as coisas, né? Separar as coisas, buscar alguém que realmente tenha conhecimento. Inclusive, o direito do agronegócio, ele tem se especializado cada dia mais, né? Sim, inclusive existe uma diferença entre direito agrário e direito do agronegócio. Direito agrário é muito ligado realmente à questão da terra, do latifúndio. Já o direito do agronegócio mais ligado às comercializações, às relações interpessoais do agronegócio. Ambos são muito importantes para o nosso meio e, como o senhor falou, é muito importante realmente buscar um advogado especializado. Eu acredito que a pessoa que se especializa em um assunto, ela consegue realmente defender os seus direitos de uma forma melhor. Claro que todo auxílio jurídico é válido. A nossa profissão realmente é uma profissão, como já dizia meu pai, não é uma profissão para covardes. E ainda mais nessa área do agronegócio, que o pessoal é tão apaixonado, né? Existem conflitos tão apaixonantes. Então, às vezes, realmente buscar um auxílio que já tem uma experiência com aquilo, que já tem uma vivência naquela situação, é o melhor caminho. Paulina, quem quiser encontrar vocês, saber mais informações, vocês estão presentes nas redes sociais? Sim, sim. Nós temos Instagram, estamos também fazendo, na verdade, uma transição de marca, mas hoje nosso Instagram é caiado.advocacia. Em breve faremos a nossa inauguração da marca Paulina Caiado Advocacia, mas por enquanto continuamos nesse mesmo Instagram e nesse mesmo contato. Parabéns, eu adorei conversar com você, foi muito proveitoso, você trouxe as informações de forma relevante, de forma fácil de entender, e eu acho que é isso que a nossa audiência precisa. Te agradeço imensamente, muitíssimo obrigado, e volte sempre que quiser. Muito obrigado, agradeço realmente a oportunidade de estar aqui. Tenho muito prazer em falar isso, sobre esse assunto, né? Porque realmente, como eu expliquei, é uma vivência que eu tenho como produtora também, sei a relevância e as inseguranças que nós sentimos. Eu conversei com Paulina Caiado, que é advogada, especialista em direito agrário e direito ambiental, e também é produtora rural. Ela vive a realidade do agronegócio, ela conhece na prática, né, o que é o agronegócio. E nós falamos a respeito da vulnerabilidade da propriedade rural, os desafios e as ameaças sofridas pelos produtores rurais. Se você gostou dessa nossa prosa, deixa um like aí pra gente, compartilhe com outras pessoas, deixe um comentário e se inscreva nesse canal. Grande abraço para você, até a nossa próxima prosa. Tchau, tchau.